Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês querem fabricar paver, bloquete ou pedras de calçamento? Cada um chama de um nome, tá? Porém, hoje, o nome mais técnico é paver, ok? Paver, você tem 10 por 20, você tem 16 faces, você tem sextavado, você tem o ossinho que é o H, você tem o intercalado, você tem também o intercalado já um pouco diferente daquele outro, você tem o raquete, ou seja, na verdade, você tem mais de 100 modelos diferentes de pavers. Nós vamos agora chamar só de paver, ok? Bom, você quer montar uma fábrica? Você quer produzir para vender? Ou até produzir para uso próprio? Fique atento a essa dica que eu vou dar. Bom, meu nome é Francisco Aguilar, nós estamos aqui nos estúdios da gravação da Jarfel Saara Máquinas e eu quero te dizer o seguinte, o paver é uma matéria-prima muito bem aceita no mercado atual. Poxa vida, fora de série, o paver tem o drenante, tá? Nós temos o drenante é aquele paver mais cascudinho, que ele passa água com muita facilidade. Nós temos os pavers tradicional, cujo qual é importante você não se iludir. Pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, essa peça, ou qualquer uma das que estão aqui, é obrigado a atingir uma resistência de 35 MPa, ou seja, megapascal. O que é 35 MPa? 350 quilos cada centímetro quadrado do paver, ok? Vamos lá. Isso te permite fabricar um paver para calçamento de rua. Em alguns casos, especial, por algumas grandes empresas ou até grandes transportadoras, onde você tem articulação de bitrem, ou até um porto, tá? Onde você tem ali o marítimo, ou onde você tem ali a rodovia férrea, você precisa ter o MPa mais alto do que isso. Por quê? Porque o atrito do pneu nas manobras das carretas bitrem ou das grandes empilhadeiras pode realmente danificar o paver ou até exigir muito mais tonelagem de pressão, ok? Então vamos lá, não vai pensar que você vai pegar qualquer máquina e fabricar paver. Segundo minha experiência, que estou nesse mercado há 53 anos fabricando máquina, eu posso te garantir que para atingir 35 MPa, o mínimo de compactação hidráulica que você pode ter é de uma prensa de 4 toneladas de pressão. Aí veja bem, existem máquinas de 5, de 7, de 10, quanto mais pressão ela tiver, melhor é. Quanto mais vibração ela tiver, melhor é. Vamos dar o exemplo da máquina mais barata, que é a linha produtiva. Essa máquina que você está vendo aí, a produtiva e a superprodutiva, ambas, olha bem, ambas as máquinas têm 4 toneladas de pressão, tem a gaveta dosadora que agita o abastecimento da massa na forma, tem 2 poçantes vibradores a óleo de altíssima vibração, porém, a superprodutiva, por isso que ela chama de super, ela tem um pequeno diferencial que dá uma certa vantagem no acabamento final do paver, chegando até, cá entre nós, reduzir o quantitativo de consumo de cimento. Chegando até aumentar um pouco mais a produção pelo seguinte, o diferencial está que na hora dela compactar, que é o estampo, além da força dos 4.000 quilos, ela tem um motovibrador auxiliar que agita rigorosamente o extrator, formando uma compactação acelerada, melhorando o acabamento e acelerando e reduzindo o tempo de compactação, que reverte numa produção maior. Mas ainda ela tem mais uma deixa. Veja bem,
Esse motovibrador que está em cima para acelerar, também tem ele lá no fundo da máquina, na parte inferior, onde tem a bandeja de madeira que vai sair o pave em cima, vibrando a parte inferior do pave, somando aí uma compactação e uma modelação melhor. Acima dela, nós temos aí a máquina, vamos chamar super industrial, que é essa que você vê aí, cujo qual, ao invés de 4 toneladas, tem 5 toneladas de pressão. Agora, nós temos máquinas pneumáticas, nós temos máquinas manuais. Só para quem não sabe, pneumática é aquela com pistão tocado a ar. Hidráulica, que eu estou dando como referência, é aquelas máquinas com uma bomba a óleo. A pneumática, sem exceção, nenhuma delas atinge 35 MPa, sem exceção, ok? Então não se iluda que você vai comprar uma máquina pneumática e vai colocar lá na sua fábrica e vai fazer um pave. Bom, até pode fazer, só que não vai atingir os 35 MPa. Bom, o que é a média de uma pneumática? Alguma coisa entre 20 e exageradamente 25 MPa. Aí você me pergunta, Francisco, eu sei que 35 MPa eu posso pavimentar uma rua, inclusive pública, fornecendo para a prefeitura. Agora, o que eu faço com pave de 20 e 25 MPa? Bom, primeiro que ele não é normatizado, ok? Porém, ele ainda é vendido para uso em calçadas públicas ou calçadas de empresas, em praças públicas, tá? Em pátio de pequenas empresas que não tem o tráfego de triminhão ou aqueles bitrem, que vai passar ali no máximo um caminhãozinho trucado, no máximo com 12 toneladas, que o ideal ainda nem seria 12 toneladas, seria a metade, 6 toneladas, no interno do pátio ou no quintal de uma residência. Então você veja, tem uma vasta aceitação no mercado, porém a máquina que faz 35 MPa, também, se você quiser, ela faz 20, 25, 15, o que você quiser. Basta reduzir o quantitativo de cimento na mistura. Muito bem. O que é acontecido quando é uma máquina manual e não é nem pneumática e nem hidráulica? Porque a pneumática, em média, ela prensa a 1 tonelada de pressão. Existe também uma máquina hidráulica, que a gente chama de ágil, HP, que é hidráulica na compactação, com 3.000 quilos de pressão. Porém, é sabido que em virtude dela só prensar 3 toneladas de pressão, o resultado final do pave é alguma coisa beirando aproximadamente 25 MPa. Então vamos lá, aquela situação usada onde? Praça, calçada, esse tipo de coisa, tá? A máquina pneumática em questão que eu falei há pouco, ela pode ser modelo ágil 3.2 ou 4.3, que é essas duas máquinas que você está vendo aí. Essas máquinas dão 1 tonelada de pressão. Veja bem, 1 tonelada, não se iluda, não é 4. Consequentemente, nós já estamos falando alguma coisa beirando 20 MPa, tá? Temos uma linha chamada LX, uma maquininha boa pra caramba, que é essa daí que você está vendo agora, que tem a LX 3000, tem a LX 4000 e a maior delas chamada LX 6000, ok? Só que essas máquinas, em média, prensa a 500 a no máximo 800 quilos. Consequentemente, o resultado de compactação no pave, que é a peça mais importante com a vibração, reduz o pave para uma resistência entre 15 no máximo 20 MPa, ou seja, 20 megapascal, ok? Então não temos mais ilusão. Falado sobre máquinas, para você ter noção, falado que existe máquinas com muito mais tonelagem de pressão, podendo usar muito mais MPa, agora você não vai se iludir na hora de comprar a máquina. Agora, independente da máquina, trabalhar com 15 MPa
trabalhar com 35 ou até mais MPa, não é fácil de você obter essas resistências. Por que que não é fácil? Porque tem diversas coisas que podem acontecer que mexem diretamente com a questão qualidade final e resistência. O que que seria isso? Vamos supor que você pega uma produtiva de 4 toneladas de pressão que é indicado para atingir 35 MPa. Ou uma superprodutiva, que faz mais fácil ainda. Aí você fala, agora eu estou garantido que eu vou fazer um paver de 35 MPa. Amigo, não posso, em hipótese alguma, te garantir isso. Por quê? Depende do material. Qual é a granulometria do pedrisco? O pó de pedra, se ele tem muito filler, que é aquele talquinho, aí, amigão, perde muita resistência, emborracha na mistura, dificulta na moldagem da máquina, quebra a produtividade. E o material chamado filler é tão fino que ele briga com o cimento por granulometria, mexendo com a resistência do cimento, automaticamente reduzindo bruscamente, tá? Também a resistência final. E normalmente o filler, olha bem, não pode ultrapassar 10% do volume de um pó de pedra, porque senão ele vai dar liga demais. O que que é 10%? Tá? Seria mais ou menos, em 11 litros, 10 litros de pó de pedra puro, sem filler, e 1 litro, que é 10%, de filler. Agora, o filler também é necessário ter, desde que não passe 10%, porque ele é responsável para dar liga para que a peça se agregue e não tenha nenhuma deformação. Então, deu para entender, amigão? Você não pode exagerar no filler, porque se exagerar no filler, tudo vai dar errado, tá? Agora, vem a granulometria da areia, que o mais indicado é o médio para grosso, ou, em alguns casos, para melhor acabamento, médio para fino. Só que se você colocar o médio para fino, olha o que acontece, fica um pouco mais fraco, mais bonitinho, porém mais cimento para soldar tudo isso. Quando você coloca um pouco médio para grosso, é o ideal. Então eu estou falando médio para grosso, alguma coisa que vai entre 2 a no máximo 2,9 milímetros. Médio para fino, abaixo de 2. Mas o pó de pedra também não pode ser fino demais, porque como eu falei sobre o filler, ele combate a resistência, ele gruda, e o pó de pedra também, se for fino demais, óbvio que você precisa de mais cimento. Vamos entender um pouco o que é mais cimento. Se você pega uma régua plástica de 30 centímetros, quebra no meio, e você usa 5 gramas de cola para unir as duas partes de novo, se eu quebrar 1, 2, 3 lugares, já não é 5 gramas, tá? Porque são 3 pontos de colagem, que vai ser 15 gramas de cola. Se você tem grãos muito finos, você precisa de mais cimento, que ele funciona como fosse a cola. Tamanho do pedrisco, 3 a no máximo 6 milímetros. Bom, se for abaixo de 3, já não é pedrisco, é pó de pedra. Se for acima de 6, já não é pedrisco, é pedra meia, ou alguns até chamam de pedra zero, tá? Só que ele é tão cascudo, ele é tão maior, que transforma o paver também num paver feio, cascudo, com mais vazios. Falando em vazios, é recomendável que você também coloque um pouco de areia fina no meio. Por que areia fina? Para preencher os vazios, porque se você deixar muito vazio, na hora que vier a pressão, ele cede, enfraquecendo o paver. Mas se entrar um pouco de areia no meio, calçando, não sei se você está me entendendo, ele ganha resistência. Apesar de que, como eu falei, a areia fina, material fino, precisa de mais cimento, mas nesse caso em especial, que ele calça os grãos vazios,
ele aumenta a resistência. Como que funciona essa proporção? Em média, tá? 3:1, que é o princípio do concreto. O que é 3:1? Bom, vamos dar um exemplo. Uma lata de pó de pedra, que já tem um pouco de filler, que é 10%. Uma lata de areia média para grossa, porque ela tem os grãos redondados, também ganha um pouco de resistência. Meia lata de pedrisco, entre 3 a no máximo 6 milímetros, para ganhar força, porque o pedrisco é uma pedrinha mais ou menos igual a um grão de feijão, um caroço de feijão, e ele vai menos cimento para poder unir com as areias e com os pó de pedras. E aí você lembra da areia fina? Meia lata de areia fina. Então quando você soma uma lata, exatamente, de pó de pedra, uma lata de areia, são duas, meia lata de pedrisco com meia lata de areia fina, nós temos 1, 2, 2,5, 3 para uma de cimento, ok? Uma de cimento. Agora, não é qualquer cimento. Você tem que ter um cimento que também dê os 35 MPa ou mais. O que eu mais recomendo é um tal de ARI, A-R-I, famoso CP5, em algarismo romano, ok? Esse cimento, ele tem uma pega inicial excelente. Depois dele vem um tal de CP4, que é um pouquinho mais fraco, porque ele tem uma pega menor, inicial, final são iguais, mas o inicial não. E por fim, que eu não recomendo, mas alguns usam, o tal do CP2, que vai dar uma resistência final que você nunca vai chegar aos 35 MPa, mas você pode chegar aos 25. Amigo, 3:1 pode mudar um pouco a formulação de acordo com as granulometrias, ok? 3:1 não é garantia de sucesso. Caso, olha bem, você não sabe abastecer a máquina e ao invés de puxar o número certo de gaveta, que é 1, 2 ou 3, se você colocar só uma vez, ela abastece menos, consequentemente compacta menos, apesar da máquina ter 3, 4, 5, 6 toneladas, mas ela prensa menos, tem mais vazio e tem mais fraco. Se você exagerar no número de gavetas de abastecimento, chega uma hora que, independente da máquina ter 4 ou 10 toneladas, ele não consegue fechar porque os grãos estão fechados e não tem espaço para compactar, porque esse material não é compactável. Ele é moldado numa alta compactação, mas olha bem, o termo é moldado, ok? Molda, se acomoda os grãos pela vibração e pela compactação para acelerar esse tempo. Então nós não podemos ter ilusão. É fácil fazer paver? Lógico que não. Fazer paver, eu vou falar a palavra mais fácil de vocês entenderem. É uma batata quente assando, independente da máquina. A máquina não tem responsabilidade direta sobre isso, desde que você respeite os MPa que cada uma pode obter. Mas não é garantia que você chega no MPa. Independente do fabricante, da marca, isso não quer dizer nada. Do modelo, isso não quer dizer nada. Tá? Nós temos aqui no Brasil muitos concorrentes bons que têm equipamentos excelentes para fabricar pavers, fora as que nós fabricamos. Bom, vamos chegar a uma conclusão. A quantia de água que você mistura na massa, a água é indispensável para criar a facilidade de modelação, como fosse um concreto. Porém, se você colocar pouca água, na hora de prensar o paver, ele prensa. Na hora que ele desmoldar, ele começa a desmoronar e a cura dele não é legal não. Acaba ficando uma cura deficitária, onde ele perde resistência. Quanto mais úmido, entenda, você conseguir moldar o paver sem prejudicar a compactação, a vibração, tá? E a modelação, melhor é para o paver.
Um bom paver forma um pequeno frisinho de água. Olha bem o termo, pequeno. Agora, se você marcar bobeira, exagerar no volume de água, fazer uma meleca, o que vai acontecer? O estampo, quando prensa aqui, ele levanta grudado nele um monte de massa, porque você teve excesso de umidade e a água não se compacta. Quando você prensa, ela flui para cima e aí que ela gruda. Então você também não pode ter um exagero, ok? Bom, normalmente, eu vou dizer para vocês, uma fábrica de bom porte, obrigatoriamente não pode usar uma betoneira, hipótese nenhuma. Porque a betoneira tem uma mistura, desculpa o termo, porca, arredondada, tamboreamento. Onde o misturador, ele tem a paz que rasga a mistura, cortando e fazendo uma perfeição. É lógico, não vai comprar uma porcaria de misturador que tem 3 pazinhas só lá dentro, porque isso não mistura direito e não dá produtividade. Nós estamos falando de um misturador com o dobro de pás, 6 pás. Bom, então você entendeu que se pôr uma betoneira, jamais você vai conseguir atingir as resistências que eu especifiquei para cada máquina. Tem que ter um misturador. O cara mais organizado, a firma melhor implantada que quer fabricar paver, debaixo do assoalho do misturador, ele tem uma sonda e essa sonda se encarrega eletronicamente, tá, por raios, de fazer a leitura da umidade da massa, fazendo com que você não erre, uma hora ponha mais água, outra hora ponha menos água. Aí o cara falou para mim, não, Francisco, eu coloco sempre uma lata de água. Tá errado. Por que tá errado? Porque se a massa já estiver, se a areia, o pó de pedra, o pedisco já estiver úmido porque pegou chuva ou até no transporte, óbvio que vai usar menos água. Se ela estiver esturricada de seca, óbvio que vai usar mais água. Agora, no olho, dificilmente você vai acertar isso. Por isso que esse sensor de umidade, ele é indispensável. E fica aí uma dica, tá? Um dos fornecedores mais fortes no Brasil, que tem, na minha opinião, uma excelente qualidade, chama Condutiva, ok? Bom, se você não tiver contato da Condutiva, fale comigo nesse telefone que está aqui, ó, 11 999. Opa, tá faltando um 9 aqui, vamos colocar mais um 9zinho. Então vamos lá. 11, que é o DDD de São Paulo. Tá? Apesar de eu estar em Mogi das Cruzes, o DDD é o mesmo. Aí você tem 999760061. Ó, dica, é o WhatsApp. Tem dúvida? Entre em contato comigo, pergunta, de preferência escrito no WhatsApp, de preferência falado no WhatsApp. Por quê? Durante o dia eu respondo dentro do horário comercial para tirar as dúvidas dos nossos futuros prováveis parceiros. Agora, como o volume de WhatsApp em alguns dias, como segunda, terça, até quarta-feira, é muito grande, em alguns casos eu acabo respondendo só no dia seguinte, não é falta de atenção, é pelo volume de contato. Em alguns casos específicos, depois da gente falar pelo WhatsApp, a pessoa acaba agendando um horário, ligando para mim, e a gente bate ali um papo de 5, 10 minutos, o que realmente acaba atrasando até a resposta a um outro WhatsApp, mas a gente está disponível para isso, ok? Eu atuo há 53 anos como consultor de negócio. Então, quer dizer, ter uma consultoria dessa extremamente gratuita, não pode ter coisa melhor do que isso. Agora, veja bem, o que pode, independente da máquina, do modelo e do material, também ser um problema, independente da granometria estar certa. Só para você saber, toda pedra, toda areia que for extraída a menos de 40 quilômetros de distância do mar, ela não é legal. Por quê? Vem a maresia, por evaporação, ela arrasta contigo o sal,
O sal se deposita na areia, se deposita no pedrisco, se deposita no pó de pedra, que combate o cimento que dá mais fraco. Então tem cliente meu que fala, pô, fiz um exame de granulometria, mandei para um laboratório, estava tudo em ordem, mas ninguém testou a salinidade. Isso já mexe com a resistência monstruosamente. Ou seja, não é recomendado. Vamos lá, outra situação. A areia tem um pouco de argila junto. Pô, ferrou tudo, cara. Perdeu resistência de novo. Então, o que pode perder resistência? A salinidade, para quem está a menos de 40 quilômetros da praia. A areia ter um pouco de argila. O pó de pedra, lembra lá no começo? Muito filler, que é o talquinho, que é o lixo, que é a sobra do pó de pedra, que também é necessária desde que não passe de 10% e que não seja inferior a 7%. Agora, a água. A qualidade da água. Imagina uma água saloba. Imagina uma água que tem sal, não precisa falar nada. Qualquer um já percebeu que tendo sal, ferrou tudo. Então, uma água saloba não tem como fazer um bom paver. Independente da máquina, independente da granulometria, independente da qualidade do cimento, independente do cara saber vibrar, abastecer, compactar, nada disso manda quando a água é saloba. Então veja bem, quantas dificuldades você tem para fabricar um pave de qualidade. Agora, uma coisa que é legal, aqui na Jarfel Saara, quando você compra um maquinário para fabricar pave ou bloco de concreto, ou até aquele tijolinho ecológico, que é sem queimar, você ganha gratuitamente um treinamento teórico e prático. Teórico porque ele fala de tudo sobre granulometria, esse tipo de coisa. E prático, por quê? Porque você vai ter uma assessoria direta para você. Você vai ter um treinamento na fábrica, prático, aprendendo a fazer manutenção da máquina que você escolheu. Você vai ver o exemplo de modelação, como é que abastece, como é que prensa, como é que regula a pressão, para que você não cometa erros de iniciante. Ou seja, você já começa lá na frente, porque essa assessoria, se você não tiver, com certeza daqui a um ano você ainda continua errando sem saber aonde. Ok? Deu para entender? Agora, fabricou um paver independente do modelo, ciente da resistência que você se propôs a fazer, você tem que mandar esse paver para um laboratório para romper o paver e determinar qual é a resistência dele. Não vai vender paver, acho que ele dá 35 mil reais, isso não existe. Acho que ele dá 25, que ele dá 20, que ele dá 15, isso não existe. Você tem que romper o paver e pegar o laudo. Agora, veja bem, nós sabemos que o cimento reage durante 28 dias. Aí o cara me fala, porra, como é que eu sei disso? Bom, é simples. Quando um engenheiro, um arquiteto, um técnico de edificação ou um pedreiro constrói uma laje de uma casa, ele coloca umas escoras de baixo para manter a laje com arqueamento de 1 ou 0,5%. Por quê? Toda vez que ele tira a escora, ele dá uma cedidinha e ele fica no lugar. Porém, ele não tira a escora antes de 28 dias. Por quê? Porque em 28 dias, segundo as indústrias de cimento e os laboratórios, é o momento que o cimento atinge o maior pico de resistência possível. E quando eu estou falando o maior pico de resistência possível, não é 100%, é um pouco menos do que isso, porque depois de 28 dias, desde que ele foi corretamente tratado nos primeiros dias, ele começa a ganhar mais resistência. E olha, segundo que me passaram, vai até 100 anos para ele atingir o topo total de resistência chamado 100%. Agora, se no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia você não souber tratar o paver, é óbvio que ele não vai atingir nem as resistências que você programou. Então veja bem, não tem nada a ver com sal, não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com tamanho de granulometria de material, não tem nada a ver com filler. Só basta você curar errado o paver. Pronto, bastou.
As grandes indústrias que fabricam paver, ela tem uma sala, mais ou menos, com 6 metros por 20 metros de comprimento. E em cima, no teto, ela tem um encanamento com aqueles microaspersores para nebulizar. E ainda, de preferência, se tiver uma caldeira de água quente, porque o cimento é quente. E você não deve dar choque térmico frio nele, porque isso pode interferir também na resistência. Vocês estão entendendo quantas coisas você tem que acertar para não fazer uma porcaria de paver? Agora, veja bem, eu não tenho dinheiro para montar uma caldeira dessa, para montar uma estufa dessa. Bom, opção um pouco mais barata. Vou te dar algumas para você se encaixar numa delas, que todas funcionam. Você pega, como na lavoura, tá? Na agricultura, que eles fazem aqueles barracãozinhos de plástico para plantar tomate, pepino, pimentão lá dentro. É uma estufa. Até estufa de flores tem assim, aquela barracãozinho de plástico. Você coloca no barracãozinho de plástico o cano, com uns aspersorzinhos pequenos que nebuliza, para não ficar jogando água direto nos paver. E aí você coloca um temporizador, que vamos dar um exemplo, cada 5 minutos ele liga por 30 segundos, só para dar uma névoa leve. Ora, já é melhor do que nada. A terceira opção, mais barata ainda, é que você fabrica o paver, como você está vendo aí, coloca uma tábua em cima da outra, não vai ficar espalhando que nem um doido no quintal, porque haja pátio e ele resseca, estragando o paver. Então você coloca uma tábua em cima da outra, coloca lá 5, 6 camadas, de acordo com a pressão que a sua máquina dá, cobre com plástico, para que ele não perca umidade. Aí você fala, bora, e agora como é que eu faço? Eu coloquei do lado da máquina, como é que eu levo para longe? Bom, veja bem, você tem que ter um cimentado, em qualquer um dos casos, uma palheteira daquela manualzinha, que ela levanta, pega o pallet e leva para o pátio. E a depender do tamanho da máquina, vamos falar um exemplo, uma 6.4, olha o que ela faz. Você coloca em cima do pallet 1, 2, 3, 4 tábuas. Vai a 6 camadas de altura, dá 24 tábuas. Se você tiver uma máquina que faz 10 paver, com 20 tábuas, tá? São 240, vamos falar, peças em cima. Quando você completar as 240 peças, você pega uma loninha plástica, que pode ser preta, que pode ser azul, que pode ser amarela, que pode ser impermeabilizada, tá? Ou transparente. Por que que você coloca o plástico? Para quando a água começar, pela lei da física, a evaporar, eu não perco a água para a natureza, nem para o vento, nem para o sol. O vento é pior do que o sol ainda. Mas quando ela evaporar, colado com o paver, bate no paver e volta, bate e volta, bate e volta. Conserva úmido, com a umidade original que foi feita. Em hipótese nenhuma, você deve pegar uma mangueira e molhar no primeiro dia. Porque o cimento ainda não reagiu o suficiente para aguentar a água e ele pode expandir as moléculas, porque a água preenche o espaço, enfraquecendo bruscamente, monstruosamente o paver. Olha aí, mais uma dica para você. Muito bem. Se você respeitar colocar o plástico em cima, palheteira pega, leva para o pátio, já coberto com plástico, ele pode ficar até no céu aberto, porque se chover também não vai molhar o paver. Se bater o sol, melhor ainda, ele aquece, evapora e o cimento trabalha com calor, tá? Quanto mais quente, melhor é para ele. Porque lembra que eu falei de uma estufa com uma caldeira aquecida? Muito bem, levou para o pátio, ou levou para a estufa de plástico, ou levou para a estufa aquecida com caldeira, ou sem caldeira, que muitos fazem um barracãozinho com uma lajezinha em cima, o pé direito baixo. Não vai fazer um pé direito lá de 5, 6 metros. Não. Vamos lá. Normalmente, para entrar com uma empilhadeira, eu não preciso mais que 3 metros. Então é o máximo que eu chego.
Se a sua empilhadeira tiver a torre baixa ou a palheteira é manual, faça com 2,5 metros, que é melhor ainda. Quanto mais baixo, melhor é. No dia seguinte que você colocou numa dessas situações que eu te passei agora, você tira o plástico de cima, pega um pallet definitivo, que ele vai ser usado para ir para o pátio, e coloca, no mínimo, 2 pallets produzidos em cima de um único pallet, porque ele fica com uma altura maior. Então ele não vai ficar, vamos dizer aí, com uma camada de 4 tábuas, ele vai ficar com uma camada 4x6, 4x12 agora. Então, quer dizer, nós estamos falando aí em muito mais metro quadrado de pave por pallet. Agora, metro quadrado independe do desenho da peça, pelo amor de Deus. Se for uma sextavada, ela tem de 20, tem de 25, tem de 30. Outra coisa, o paver tem como exemplo altura de 6, altura de 8. Olha bem, ó, 8 é muito mais do que 6. 8 é 33% a mais de massa, que se a máquina for boa, dá também um pave com 35 MPa. Agora, se a máquina for fraca, entre aspas, que dá 35 só com o pave de 6, muito provavelmente ela não dá 35 com 8, porque ela tem que prensar mais material. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma montagem, uma diversidade de informação para vocês? Amigo, não se iluda. Ah, comprei a melhor máquina do mercado. Isso não é garantia que você vai fazer o melhor pave. Ah, comprei a melhor máquina de mercado. Isso não é garantia que você vai ter uma produtividade de 100, de 200, de 300, de 500 metros quadrados. Eu acabei de ver uma máquina agora importada. Meu amigo, eu fabrico máquina no máximo até 400 metros quadrados por dia. Só que essa máquina que eu estou falando, ela fabrica, olha bem, 12.000 metros quadrados por dia. Mas custa uma mixaria, tá? Coisa que qualquer pobre compra. 80 milhões de reais. Cara, isso não é para um amador, não é para um iniciante. É para quem já está no ramo há muito tempo, que já comprou maquininhas, exemplo, de 250 mil, 400, 600, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aí, depois que ele tiver diversas máquinas de 3 milhões, é que ele pode pensar em comprar uma máquina grande dessa que custa 80 milhões de reais. Então, não vai pensar que cai do céu. A máquina é hidráulica. Isso é boa? Não. Ela pode ser uma hidráulica de só 1.000 quilos de pressão, que equivale à máquina pneumática da linha ágil. Consequentemente, você não vai chegar nem sequer a 25 MPa, em média 20 MPa. Tá? Então, não se iluda. Se você tiver dificuldades, olha bem, nós estamos na Jarfel Saara. Você pode entrar aí nas redes sociais e escrever Jarfel Saara. Com certeza você chega na gente. Você tem aqui meu telefone, que é 999-760061. Você tem o meu nome, que é Francisco Aguilar. Pode chamar só de Francisco. Mas aqui abaixo também nós temos para você os telefones da minha equipe técnica comercial, que vai te dar um orçamento de máquinas de investimento, porque não é uma máquina sozinha. É uma máquina, mais uma correia transportadora, mais um misturador. Se possível, um robô paletizador que empilha o paver na frente. E olha que legal, mais de 90% das máquinas podem fabricar, além do paver, o bloco de concreto de excelente qualidade. Para o bloco que precisa com menos exigências, onde o bloco de vedação é só 2 MPa e não é 35 MPa, cá entre nós, hein, Elio? Qualquer máquina de pequeno porte, até manual, chega a fazer isso. Quando você quer produzir um bloco estrutural, que começa de 4 MPa, praticamente qualquer máquina fabrica o bloco estrutural de 4 MPa. Agora, não é qualquer máquina que fabrica um bloco estrutural de 18 MPa.
também tem que ter alta vibração com alta compactação, que normalmente é conseguido com uma máquina de no mínimo 3 toneladas de pressão para atingir um alto MPa. Deu para vocês entender? Anotou o telefone da minha equipe técnica? Estou pondo novamente para você. Bom, do lado esquerdo meu, estou colocando também o meu celular, apesar que eu já te mostrei lá no quadro. Visite a nossa página para conhecer algumas máquinas opcionais para você em www.jarfel.com.br. Quer mais? Ligue para mim ou para minha equipe técnica. Vamos agendar uma visita sua aqui na fábrica. Você vai tomar com a gente um cafezinho. Independente de comprar ou não um maquinário, nós não temos esse compromisso, você não tem esse compromisso comigo. Você vai visitar a fábrica, conhecer a fábrica de produção das máquinas, cujo qual a gente hoje é considerado como a maior fábrica de máquinas no Brasil, com 53 anos de idade e experiência. Aqui você vai visitar a fábrica, você vai conhecer as diversidades de máquina e, se for preciso, comigo, a gente monta na hora ali, de acordo com o seu investimento, quais são as máquinas ideais para que você monte, porque por ilusão alguém compra só a máquina, depois ele esquece que ele tem que comprar correia transportadora, ele esquece de comprar misturador, ele esquece que tem que comprar obrigatoriamente aquelas bandejinhas de tábua que vai embaixo da máquina, que também não custa micharia de dinheiro. Ele esquece que para vender um paver, ele precisa no mínimo estar trabalhando, fabricando paver há 30 dias. Ou, se você tiver pouco capital, você faz uma remessinha de 1, 2 dias, cruza o braço, fica esperando ele atingir os 30 dias, para depois analisar e saber o que você está vendendo. Essa assessoria, amigo, cá entre nós, independente de você comprar ou não, não tem dinheiro que paga. Nós somos e temos um grande diferencial. Conte comigo, eu sou Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfel Saara. Um grande abraço e aguardo você lá. Eu tenho certeza que depois dessa super aula você saiu daqui entendendo mais um pouco sobre a fabricação de pavimentação de concreto, todos os riscos e todas as vantagens também que traz trabalhar com esse belíssimo artefato aí de alto padrão e alta resistência. E aqui na Jarfel Saara você encontra diversos maquinários de altíssima compactação e potente produção aí para poder atender essa necessidade de 35 MPa que essa peça exige. Então, para saber mais sobre os nossos maquinários, você pode estar acessando aí www.jarfel.com.br e ver todo esse hall de maquinários e também mais informações técnicas sobre a pavimentação. E vale lembrar que a Jarfel Saara te oferece excelentes condições de pagamento para você poder sair daqui com a sua fábrica de pavimentação montadinha. Você pode pagar pelo cartão BNDES, PagSeguro. Temos aí também o formato de cartão de crédito via Redcard, onde você dá 20% do valor dos seus equipamentos no ato do pedido, mais 20% quando eles ficarem prontos, e o restante você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. E a Jarfel Saara também, como uma empresa com tanto tempo de mercado, credibilidade aqui, pode te oferecer um financiamento próprio. Isso mesmo, um financiamento próprio, porque a gente acredita na qualidade dos nossos equipamentos e a gente também acredita que podemos te ensinar a trabalhar com eles através do nosso treinamento prático aqui na Jarfel Saara. Esse financiamento funciona da seguinte maneira: você dá 20% do valor dos seus equipamentos no ato do pedido, mais 20% quando eles ficarem prontos, e o restante agora você pode parcelar em até 48 meses. São 4 anos para você poder quitar o seu maquinário com tranquilidade, com juros baixíssimos. Me arrisco a dizer que são os menores juros aí do ramo de fabricação de máquinas de blocos de concreto, viu? E também com parcelas que cabem no seu bolso, meu amigo. E se você quiser viver essas máquinas pessoalmente para poder tirar todas as suas dúvidas e ter certeza que sair daqui de negócio fechado, tá aqui o endereço na rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, Vila Moraes, Mogi das Cruzes, São Paulo. Vem conversar com a gente, vem conhecer toda essa estrutura para poder te apresentar que é a maior fabricante de máquinas do Brasil, meu amigo. E vale lembrar que comprando qualquer maquinário de bloco aqui na Jarfel Saara, você já leva 2 formas inteiramente grátis. Quer fabricar o bloco, o paver, 10x20, 16 faces, sextavado, olha, os modelos são praticamente ilimitados, meu amigo. Então eu só posso agora te convidar para se inscrever no nosso canal, deixar seu like nesse vídeo e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades de máquinas de bloco e também do ramo da construção civil. Um forte abraço e olha só, tô esperando você para vir conhecer a Jarfel Saara e lucrar muito nesse ano de 2025.